Bom dia, autoridades! Mais um dia que se passou e eu não lavei o preto velho, mas paciência, eu tô conseguindo fazer todos os conteúdos. Até a minha câmera de ontem ficou aqui, ó, acabei não utilizando. E agora de manhã tem algumas tarefas administrativas para fazer, como sempre eu deixo para fazer administrativa nessa hora. Então eu aproveito para fazer as coisas mais chatas, mais pentelha, mais difícil, menos motivantes possíveis nas primeiras horas da manhã. E isso hoje significa mandar algumas cartas. Se tem uma coisa aqui nos Estados Unidos que funciona, que é tratado como lei, que é respeitado, é o contrato. E no projeto que a gente está fazendo aqui, diz que toda comunicação deve ser feita via correio. Então eu sou obrigado a mandar a carta por correio, porque mesmo que seja enviada de outra forma, se existir algum tipo de disputa, o juiz diz que pergunta se foi feito como estava no contrato. Se não foi, mesmo que a outra pessoa tenha sido contactada verbalmente ou por e-mail ou por sinal de fumaça, mesmo assim a gente tem que cumprir o que está no contrato. Então, para acelerar a comunicação, eu já mandei e-mail para todo mundo anteontem e hoje eu estou mandando a carta. Então eu tenho que ir ali no escritório imprimir essas cartas, depois eu tenho que voltar aqui no correio e mandar elas. São 7 cartas aqui para os Estados Unidos e 2 para o Brasil. E é isso, vamos lá. Autoridades! Final do dia, 9 horas, 9h30, na verdade. Tô saindo de uma reunião aqui de networking que eu vim. Hoje de manhã eu tava correndo e escutando podcast, como sempre, né? Tem sido a minha preferência aí na hora de escolher a música para treinar. Então eu tenho escolhido muito mais podcast do que música mesmo. E eu tava escutando a história de um cara que tava quebrado, como diz aqui, broke as a joke, né? Quebrado igual uma piada. E até um dia que deu um estalo nele, ele começou a se virar e, enfim, hoje é um caso de sucesso. Mas a história dele agora não vem ao caso. Mas ele disse que o turning point dele, o ponto onde ele realmente mudou, foi um dia que ele percebeu que, assim, ó, tudo que ele fazia, ele sempre deixava um gásinho a mais no final, assim, que ele não desempenhava. Ou seja, ele não dava 100%. Sempre faltava um pouquinho, sempre tinha alguma coisa que ele usava como desculpa. E ele viu que esse comportamento dele era o que realmente tinha deixado ele na situação que ele estava. E por algum momento eu me relacionei com essa história. Porque apesar de eu me esforçar, muita gente acha que eu cobro demais de mim, amigos, parentes, pai e mãe. Eu acho que eu sempre deixo um pouco a desejar em muitas coisas que eu faço, ou seja, eu poderia ter ido um pouquinho a mais e acabei não indo. Então é na hora de treinar, é na hora de fazer alguma coisa, disso, daquilo, é numa dieta que eu esteja fazendo especificamente, que, não, hoje eu vou comer um hambúrguer, e na verdade eu já tinha comido ontem também, né? Então, mas é porque hoje eu fui num evento e
e não deu pra não comer. Aí vai lá e come, entendeu? Então sempre inventa uma desculpa que é aquele 1%, né? É aquele 1% que realmente faz a diferença pra tirar a gente do foco. E na hora que eu tava escutando isso hoje, foi engraçado, porque foi exatamente na hora que eu tava treinando, correndo. Eu tava correndo, eu tinha que correr 1 hora e eu sabia que eu não estava na metade do trajeto e falei, tô meio cansado, ontem dormi tarde, vou voltar agora e faço um treino menor. Cara, e foi exatamente na hora, essa porra não tá no foco aqui porque tá meio escuro, ele não tá conseguindo ver a minha cara. Então foi bem na hora que eu tava desistindo da corrida por pouca coisa que apareceu essa frase do cara, que eu falei, cara, na real isso tá servindo pra mim nesse exato momento especificamente, tanto do ponto de vista profissional, eu acho, tanto do ponto de vista pessoal, tanto do ponto de vista dos treinos. Eu vou continuar essa porra, eu vou fazer sempre um pouco a mais, eu vou mandar o último e-mail, eu vou conversar com a última pessoa. Então foi engraçado porque aí hoje eu fui numa reunião às 4 horas da tarde e nisso eu botei como método um negócio durante essa minha corrida, eu coloquei como método uma outra coisa que escutando um outro podcast eu falei que eu ia passar a fazer, que era de um cara que falou, o meu objetivo todo dia é conhecer 5 pessoas novas, falar com 5 pessoas novas diferentes, que eu nunca tinha conhecido. Então hoje eu fui numa reunião, depois de ter feito as minhas coisas, fui numa reunião à tarde para falar de negócio com uma pessoa. Ele me fez no final da reunião ele me fez um convite para participar de um grupo de empresários, aonde nesse grupo só existe uma pessoa de cada segmento, e dentro do segmento que eu atuo não tinha ninguém, então ele me convidou e eu fui lá despretensiosamente para conhecer essas pessoas. Cheguei lá, tinha umas 10 pessoas, umas 15 pessoas, mais ou menos 14. E se fosse outro dia eu ia falar, 7 horas da noite, não sei o que, não, tô cansado, vou pra casa, vou fazer minhas coisas em casa. Mas decidi ir. Dessas 15 pessoas eu falei com umas 9, e dessas 9 pessoas, pelo menos umas 5 eu consigo fazer alguma coisa de negócio relacionado ao meu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes, ontem eu já falei sobre isso, né? Que era a gente assumir o controle, a gente bota a culpa nos outros, mas a culpa é nossa, de tudo que acontece na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, a culpa é única e exclusivamente nossa. Então eu resolvi eliminar essa culpa nos últimos 2 dias. Não existe culpa e nem desculpa, só existe o que eu faço e o que eu não faço. Então, cara, dedicação ao máximo, trabalho ao máximo, entregar ao máximo, completar tarefas, porque só assim que a gente conquista. Se começar a deixar sempre 10% de margem, vai chegar no final das contas, a gente entregou tudo. Então, foco, trabalho e porrada. Daqui pra frente é assim.